E se eu te dissesse que, dependendo do modo como você trata a sua atenção, o seu tempo, os estímulos que você recebe, você pode se tornar duas pessoas completamente diferentes? E se eu te dissesse que certos estímulos e sob certas condições, você pode revelar o seu lado criativo, calmo, denso, profundo, e que a sua outra face é o contrário disso tudo? É uma pessoa impaciente, míope, incapaz de perceber os sinais e as sutilezas à sua volta, e por conseguinte, pouco criativa e inapta a pressentir as possibilidades e riquezas das pessoas e das situações em que você se encontra. E mais, se eu te dissesse que tudo à sua volta está te estimulando a ser essa segunda pessoa? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Eu tenho um anúncio, uma declaração para fazer. Não é muito importante para você, mas é importante para mim. E eu vou justificar essa declaração com uma história. Eu tomei uma decisão radical, né? Uma decisão que hoje é vista como radical, mas que talvez há 10 anos fosse apenas um detalhe, uma banalidade. É o seguinte, eu cortei o Instagram do meu celular. O aplicativo Instagram, eu deletei. Fui lá no aplicativo e tirei esse aplicativo, né? Isso mesmo. Isso aconteceu faz 2 dias, não mais do que 2 dias. Eu não sei se eu vou sustentar essa decisão, se eu não vou sustentar, não garanto. Eu vou ver como que se dá. É, eu acho que esses celulares eles fazem de tudo para que você não cometa esse crime, né, de deletar um aplicativo. Mas o fato é que você não perde a conta, né, quando você apaga o aplicativo do seu celular. Então, eu continuo trabalhando com o Instagram, eu só não trabalho em função do Instagram, né? É o Instagram que trabalha em minha função, porque eu consigo publicar nas redes sociais pelo meu laptop ou pelo navegador da internet, eu consigo subir um vídeo, subir um texto. Agora, se torna muito menos imediato, se torna algo mais assim complicado, mais difícil de fazer. E bom, por que que se deu isso? Aconteceu uma coisa muito chata. Esses últimos dias a gente tem estado com os ânimos muito à flor da pele nas redes sociais. Eu não vou entrar nos detalhes em que isso se deu. Isso se deu praticamente no âmbito privado ali, em trocas de mensagens privadas. E dentro dos stories, que é essa publicação que dura 24 horas. Então isso passou, é passado, não me importa tanto. Mas o que aconteceu foi o seguinte: estava todo mundo falando é, certo? Tava todo mundo dizendo mas é, e eu fui lá e disse B, né? Mas esse B não contradizia o A, não era uma contradição em termos, sabe? Eu disse o B supondo um interlocutor inteligente. Afinal de contas, quem segue o meu canal gosta de ler, gosta de escrever. Então, existe uma. O meu canal é, em geral, de pessoas inteligentes, né? Pessoas com juízo crítico, sensíveis, né? Ou seja, não estava só apenas implícito, ele estava explícito, estava colocado lá, mas ele não era o destaque. Eu estava dizendo B, que era uma coisa que as pessoas não estavam dizendo. Eu destaquei um elemento específico. Thiago, mas o que você falou? Não importa. O que importa é que naquele momento específico, daquelas 24 horas, 48 horas, só valia dizer não é? Quando você fala, não, mas as redes sociais são um espaço de debate, discussão, reflexão. Não são. Não são. São uma manipulação do nosso espírito de comunidade, não é? E aí eu disse, e aí o que que aconteceu? Eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu,
10 anos, 15 anos atrás, de um curso presencial que eu dei. E indignado, assim, indignado, muito ofensivo. E aquilo me deixou muito mal, sabe? Eu não sou indiferente, ainda que faça tempo que eu não, assim, é um sujeito que escreve, escritor, né? Foi finalista de um prêmio, tal, fiquei feliz por ele. Mas a postura foi tão violenta, foi tão grosseira, e, e eu pensei que nós dois, eu e esse sujeito, estávamos, vamos dizer, submetidos a condições de temperatura e pressão intelectuais muito comprometedores, muito prejudiciais para a nossa capacidade de pensamento, não é? Fiquei magoado e falei, essa é só mais uma, né? Ou seja, isso nem foi a gota d'água, isso foi só um atestado de que eu não queria ser dominado, porque eu estava dominado ali naquele momento. Eu estava num evento social, as pessoas estavam conversando comigo e eu estava com a cabeça no meu aplicativo, porque eu estava no meio de um debate com uma pessoa que, no fim das contas, não me importava tanto assim, né? Então essa é a história, essa é a decisão. Mas para que isso faça sentido, eu quero retornar a, a uma outra história, uma história mais antiga, de um sujeito com um nome muito curioso. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi, alguma coisa assim. É assim que se pronuncia, é um nome húngaro e é um psicólogo húngaro que nasceu pouco antes da Segunda Guerra. Ele era muito pequeno na Segunda Guerra, ele com 5, 6 anos, ele estava numa cidade italiana, na fronteira com a Iugoslávia, e havia um bombardeio, e nesse momento de um bombardeio, todo mundo corria para os abrigos, né? Corria para os abrigos, e ele se recorda de uma vez correr atrás de um abrigo antiaéreo, e esse abrigo antiaéreo está fechado, está lotado de gente, ele não podia entrar. Então ele foi até um comércio vizinho, era um açougue, e se escondeu embaixo do balcão. E aí ele entreviu, porque o açougue estava às escuras, a sombra de uma massa grande de carne pendurada por aqueles ganchos dos açougueiros. E ele achou estranho, porque aquela massa não era uma massa de um pedaço de corte de bovino, suíno, ou qualquer outra coisa. Ou uma pata de porco, né? Era um corpo. E na verdade mais de um corpo, eram vários corpos. Estavam pendurados dos próprios açougueiros que haviam sido mortos, acusados de delatores, de cúmplices, né? Dentro do conflito da Segunda Guerra, né? Mihaly, já desde esse tempo, ele pressentiu algo que era, vamos dizer, uma falência do projeto civilizatório europeu. É claro que ele não nomeou desse jeito, não é? Com poucos anos de vida, ele vai nomear dessa forma retrospectivamente, analisando a sua própria história, a sua própria biografia. Ele cresceu muito desencantado nessa cidade fronteiriça, foi para uma outra cidade fronteiriça. O pai dele era um diplomata húngaro, né, sediado na Itália, e então ele convivia com vários idiomas, né? Ele falava 3, 4 idiomas, porque era o italiano, era o húngaro. Essas cidades fronteiriças também, né, em geral, tem muito intercâmbio cultural e linguístico, né? E ele passou dessa cidade Fiume para outras cidades, e ele viu e viveu, vamos dizer, aquilo que ele chamou posteriormente de uma incapacidade humana de projetar para si uma vida feliz, né? Ele passou um tempo num campo de refugiados no fim da guerra, e aí ele foi convidado, isso com 10 anos de idade, e ele foi convidado a participar e integrar o grupo de escoteiros desse campo de refugiados. Era muito triste lá, tudo muito feio, mas nos momentos em que ele saía para um bosque para caminhar, né, subindo
ladeiras, altas inclinações das montanhas, né, no entorno, ele percebeu que ele se sentia muito bem. Ele se sentia muito bem ali em situações desafiadoras, uma situação que ele achava particularmente difícil e onde ele se mantinha compenetrado, né, concentrado numa única atividade. Isso para ele era talvez um dos poucos lugares subjetivos internos onde ele se sentia feliz, né? Um pouco por conta desse desencanto que ele viveu, ele largou a escola com 13 anos, né? Se mudou para Roma e ele começou a trabalhar como tradutor numa cidade que estava praticamente destruída no final da guerra, né? E foi fazendo uns bicos aqui e ali como tradutor, porque ele falava várias línguas. Como eu disse, ele era filho de um diplomata húngaro, morou em cidade da fronteira. Mas ele sempre nutriu esse desejo de retornar para as montanhas, né? Queria voltar para as montanhas porque ele tinha ele guardava dentro de si essa memória desse período muito satisfatório em que ele saía para caminhar nas montanhas. Ele falava, eu preciso estar perto das montanhas. Juntou dinheiro, bastante tempo. E você vê como é curioso. A gente olha no mapa hoje, Itália e Suíça são muito próximas, né? Você piscou, tá na Suíça, né? Trem, ônibus, é muito fácil circular por lá em comparação com o Brasil, por exemplo, que as cidades são muito distantes umas das outras, né? São Paulo a Belém. São Paulo a Belém é praticamente né, Lisboa a Turquia, né? E Roma a Genebra, que é a capital da Suíça, são Genebra não, Zurique, é uma distância relativamente curta. E ele queria ir para Zurique, né? Juntou muito dinheiro, juntou, conseguiu, né? Foi para a Suíça e começou a trabalhar lá também. E aí aconteceu uma eventualidade, ele é ainda adolescente, né? Ele assistiu uma palestra de uma área chamada psicologia, uma área que nunca tinha ouvido falar, né? E a palestra era de um sujeito, psicólogo suíço, muito renomado na época, chamado Carl Jung, que você deve conhecer, o Jung, né? Ficou encantado. Ele não ficou encantado exatamente com a matéria, do jeito como esse psicólogo estava tratando aquelas questões, né? Mas ele ficou encantado com a possibilidade de estudar a mente humana, a subjetividade humana, como que as pessoas podem se tornar mais felizes, não é? Aí ele fez uma pesquisa, perguntou ali, perguntou aqui, se inteirou e ele descobriu que na Europa não tinha faculdade de psicologia naquela época. Não havia faculdade de psicologia, mas havia faculdades de psicologia do outro lado do Oceano Atlântico, num outro continente chamado América, nos Estados Unidos. A psicologia já era ensinada como disciplina, né, como graduação. Aí o que ele fez? Mais uma vez, pôs-se aí Mihaly, esse sujeito, a trabalhar, juntou vários anos, pensando, sonhando, né, em como essa faculdade de psicologia iria ser revolucionária para ele, ajudar ele a estudar o que torna as pessoas miseráveis e o que torna, aí sim, muito importante, as pessoas felizes, né? Ele já notou que o Jung era um sujeito que falava da psicopatologia o tempo todo, falava da neurose, da doença, né? E ele estava atrás da saúde, porque a doença estava rodeado da doença na Europa pós-guerra, não é? E ele juntou dinheiro durante vários anos e foi para os Estados Unidos, né? E teve uma outra decepção. Lá havia uma espécie de hegemonia de pensamento dentro das faculdades de psicologia, onde as pessoas estudavam uma área conhecida como behaviorismo ou comportamentalismo, né? Havia um sujeito chamado Skinner, né, que estudava ratos em laboratório. E o que ele fazia com esses ratos em laboratório? Ele condicionava os ratos ou punia os ratos e ele, vamos dizer que orientava, né, o comportamento, as condutas desses ratos para uma direção ou para outra direção. Ele se questionou, Mihaly, mas e para onde vai, né,
aqueles comportamentos, aquelas condutas ou aqueles pensamentos que não são observáveis em laboratório, né? E aí os professores da faculdade de psicologia naquela época falavam, bom, esses pensamentos não podem ser medidos, logo eles não podem ser avaliados, logo a gente não tem como saber o que muda, o que não muda. Logo, isso não é ciência. Logo, a gente não vai estudar. A gente não vai estudar aquilo que está fora do escopo mensurável. E aí, dentro daquele tempo, né, com instrumentos limitados, sem ressonância magnética, sem um monte de aparelhos que foram surgindo nos 50, 70 anos seguintes, aquilo que estava dentro do escopo da psicologia, do estudo da psicologia, era muitíssimo limitado. Ele ficou extremamente frustrado. Mas eu acho que ele ficou mais frustrado por uma outra questão, que era uma questão mais de base, assim, dentro do estudo, que era o Skinner, ele estava... ele observava e informava nos resultados dos seus artigos que ele conseguia controlar o foco dos ratos, né? Ou seja, para onde que o rato devia olhar o tempo todo. Em outras palavras, o que o Skinner descobria, e isso vai ser explorado nos décadas seguintes, é que o seu foco, né? E é claro que ele estudava os ratinhos albinos de laboratório, mas ele extrapolava esses achados para o comportamento humano. E ele via que isso funcionava no comportamento humano também. E que o seu foco, ele vai ser dominado pelo comportamento que você deseja reforçar. O que é reforçar? É alguma coisa que vai ser gratificada. Então, se você quer reforçar, vamos dizer, um comportamento do seu filho, você quer que esse comportamento do seu filho seja um hábito, você vai lá e recompensa, e recompensa, e recompensa. E aqueles comportamentos que você quer inibir, você vai lá e pune, e pune, e pune. Ou seja, a psicologia para o Skinner, ela se praticamente resumia nesse tempo, depois isso vai mudar, mas a punição e reforço de comportamento, ou seja, inconsciente, não trabalha ali, a consciência não aparece, o consciente, o inconsciência, o pensamento de modo geral, é uma caixa preta, sabe essas caixas pretas de avião? É uma caixa preta, mas não é uma caixa preta que você consegue abrir, é algo que você sabe de todo o resto, mas você nunca vai conseguir abrir a caixa preta, né, do pensamento e do inconsciente, ainda que seja aí a fonte das nossas condutas e ausência de condutas, né? Então é isso. O que ele vai descobrir é que se você reforça algo corretamente, você vai se concentrar em coisas extremamente desimportantes, né? Isso, claro, se você recompensá-las adequadamente, né? E para o Mihaly isso era uma questão, porque ele se lembrava, né, nos seus passeios pelas montanhas, tanto no campo de refugiados como escoteiro, quanto nos passeios no tempo em que ele morou em Genebra, que ele se sentia muito vivo numa situação particularmente difícil, sem nenhuma gratificação posterior, né? E aí o foco de estudo dele foi para outro lugar. Ele começou a estudar artistas. Ah, Tiago, agora você está chegando na nossa matéria. Pois é, eu nunca saí da nossa matéria, né? Ele começou a estudar artistas trabalhando nos seus estúdios, né? Nos seus ateliês, nos seus estúdios. E ele pediu para os artistas para que ele pudesse observar esses artistas trabalhando. E ele passou um tempão, assim, meses e meses, observando vários artistas trabalhando nos seus estúdios. E ele observou que, para esses sujeitos, o tempo parecia desaparecer. Era uma espécie de transe hipnótico que ele via, né? E ele se perguntava, né, dentro da teoria comportamentalista, onde é que estava a recompensa do artista, né? Parecia que esses artistas subvertiam essa lógica de condicionamento e recompensa. Por quê? Porque muitos desses sujeitos, eles não tinham, vamos dizer, uma gratificação financeira, monetária, a partir da sua obra. Muitos desses artistas chegavam mesmo a se esquecer de comer, né? Chegavam até a passar fome, viviam em condições bastante precárias, em nome de algo que era
parecia um fim em si mesmo, né? Então, se para o Skinner tudo que era feito visando uma gratificação mais visceral, né? Por exemplo, uma das gratificações do Skinner é água. Era água, você deixa o ratinho com sede e aí você reforça um comportamento a partir de gotinhas de água que você oferece para ele, se ele fica ali batendo uma barra continuamente, né? Eu sou formado em psicologia pela USP, eu tive no primeiro ano da minha graduação esse trabalho no laboratório. Inclusive, no final da disciplina, a proposta era elaborar um experimento e ver, né, como que os ratos ali se comportavam a partir de diferentes situações. Então, eu e meu amigo, a gente bolou o seguinte: a gente vai colocar, a gente vai ver se os ratos conseguem discriminar dois gêneros musicais distintos. Então, sob a música do Iron Maiden, se o ratinho apertasse a barra, né, ele não ganhava água, não acontecia nada. Não adiantava ele ter certo comportamento enquanto estava tocando Iron Maiden. E se você passava ali para Enya, né, aí sim, nessa situação, sob essa condição, se o ratinho apertava a barra, ele ganhava as gotinhas de água, ele se saciava, né? A gente descobriu, no final desse experimento, que o ratinho não conseguia, ou seja, não conseguia discriminar gêneros musicais. Ainda acho que os ratinhos conseguem, mas talvez a gente tivesse pouco tempo para colocar esse experimento em prática. Talvez o nosso aparelho de som, o nosso cassete, né, que na época não eram outras tecnologias, fita cassete, talvez o nosso aparelho de som não fosse muito bom, talvez a culpa fosse do aparelho de som e talvez a culpa fosse o manejo nosso com os ratinhos também, que não era a melhor coisa, né? Não eram mais apropriados, não sei se alguma falha que a gente cometeu lá, né? Enfim, é um experimento bobo, né? Que provavelmente alguma consequência mais adiante podia ser extrapolada, mas enfim, né? Esse foi o nosso momento Skinner. Não apenas não foi o único momento Skinner de comportamentalismo na faculdade, haviam outros, e em outro momento eu conto, mas foi esse período do Skinner. E para o Mihaly, esse psicólogo húngaro, que começou a estudar os artistas, ele se fez essa pergunta: mas onde está a recompensa do artista? Né? Será que o artista não está subvertendo aí essa lógica do condicionamento, do reforço e da punição? Né? Porque muito daquilo que ele via no comportamento dos pintores, que ele via pintarem, não havia ali uma recompensa aparente. Né? E aí o que ele fez? Ele extrapolou isso para alpinistas, ele começou a estudar artistas, pessoas em situações muito desafiadoras. Então são alpinistas, jogadores de xadrez, nadadores de longa distância, coisas assim, atividades cansativas, muitas vezes dolorosas, sem nenhuma finalidade em vista, né? E entrevistou essas pessoas. Por que vocês fazem isso, né? E entrevistou e a princípio o sujeito não tem muito uma resposta pronta, né? Mas depois ele ele pensa, reflete e chega à conclusão de que a recompensa é uma espécie de estado de fluxo, né? É um estado de transe. Esse estado de transe do pintor quando pinta, do alpinista quando escala, do jogador de xadrez quando está mergulhado numa partida, né? A recompensa é se perder na própria atividade. Né? E aí ele foi entrevistando um monte de gente e ele descobriu que pelo menos 85% das pessoas, em geral, quando escutavam uma descrição dessa, você já esteve num estado meio de transe, onde você perde a noção do tempo, onde você se esquece de si, daquilo que você precisa fazer amanhã.
85% das pessoas diziam ter passado por isso pelo menos uma vez na vida e ter tido muito prazer nessa situação, né? E aí ele fala, puxa vida, tá aí alguma coisa que é extremamente gratificante e pode ser, vamos dizer, uma chave para que a gente construa uma vida feliz. Porque o que ele descobria é que as pessoas que tinham atividades como essa eram pessoas extremamente realizadas. Né? Esses jogadores de xadrez, esses alpinistas, esses artistas, esses escritores, né? Realizando essas atividades, elas se sentiam muito gratificadas, muito felizes. E ele falava, aí corroborando até um pensamento de outros filósofos e tal, que muitas das razões da guerra eram o fato de que esses sujeitos viviam vidas infelizes, alienadas, ou seja, fazendo atividades que não diziam respeito a si mesmas, não eram gratificantes, não faziam sentido, né? Então, quando você passa uma vida na fábrica, né, trabalhando 12 horas para receber um salário de miséria, e você promete alguma coisa para esse sujeito, promete um futuro para a nação, uma ideologia que, sei lá, que de alguma maneira naquele momento faça sentido, esse sujeito é capaz até de matar. Ele vai para a guerra. Esse sujeito, ele se entrega a situações que são, vamos dizer, humilhantes, né, para ele e para a humanidade de modo geral, né? E o Mihaly queria, vamos dizer, buscar um certo antídoto para o absurdo da guerra, né? A gente não pode esquecer disso, não é? E aí, quais eram, vamos dizer, as condições, o que caracterizava uma atividade realizadora nesse sentido, uma atividade que dava sentido ao sujeito? Então, alguns atributos caracterizavam, né, o trabalho do pintor, do escritor, do alpinista, do jogador de xadrez, né, e assim por diante. Então, quais eram as condições dessa felicidade de um trabalho e de um estado de fluxo, um estado que eles chamam estado de fluxo, porque é esse o termo que as pessoas usavam. Ah, eu tô na onda, eu tô na hora que eu tô escrevendo, eu tô mergulhado num transe, eu tô num fluxo, eu sigo o fluxo, né? Então, as condições, em primeiro lugar, é, os sujeitos que estavam trabalhando dessa forma, eles estavam trabalhando numa única tarefa. Eles não eram distraídos por outras tarefas, eles estavam mergulhados nessa única tarefa, ou seja, uma monotarefa, né? É uma redundância isso, mas uma única tarefa. Isso em oposição, né, a um outro tipo de postura que é a multitarefa, né, onde o sujeito ele está com o celular nas mãos, ele está conversando com alguém, ao mesmo tempo ele está tentando ali no escritório dele, ou no escritório de uma empresa, realizar alguma atividade, né? O artista, ele fazia uma única coisa. E outra coisa, era uma atividade definida, específica, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? Embora ele ainda, claro, que o próprio fato de você pintar, você está descobrindo o quadro que você não sabe como vai ficar. Mas ele sabia que ele estava pintando aquele quadro, que aquele quadro era uma ideia XYZ, que era uma reprodução específica, ou era um conceito que ele queria traduzir naquela tela e assim por diante, né? Em oposição a uma ideia de atividade imprecisa, onde o sujeito não sabe o que está fazendo, né? Ele está dividido entre 3, 4 projetos e assim por diante, né? Em terceiro lugar, uma terceira condição para o estado de fluxo, e vocês veem que isso conversa com a nossa atividade da escrita, né? Com a atividade literária, era esse sujeito estava fazendo algo que ele achava extremamente significativo. Ou seja, é muito mais fácil você entrar num transe quando você está fazendo algo que é pertinente para você, que faz todo sentido para você, do que se você está realizando qualquer outra atividade que, não sei, para você é indiferente, né? Por exemplo, uma atividade alienada, alguma coisa que alguém te passa, te pagando lá um X, e você não sente a menor motivação para fazer determinada atividade, porque aquilo não faz sentido para você. Aliás, muitas vezes o sujeito nem explicou por que aquilo é importante, né? E em quarto lugar, essa atividade era desafiadora. Ou seja, o sujeito
ele estava no limite da sua capacidade de executar determinada atividade. Ele não estava nem além, nem aquém desse limite. Ou seja, ele não estava fazendo algo fácil demais, porque se fosse algo fácil, ele provavelmente faria com uma mão e com a outra mão ele estaria fazendo outra coisa, né? E nem era impossível a ponto de ele falar, puxa, não estou dando conta, né? A situação é essa em que esse estado de transe, esse estado hipnótico da atividade artística é interrompido, né? E quais eram as consequências que a gente já descreveu, mas que vale a pena sistematizar aqui? Em primeiro lugar, a perda da noção de tempo. Parece que isso é extremamente prazeroso, né? E inversamente, quando você está toda hora olhando o seu relógio, vendo quanto tempo está passando, é porque muito provavelmente você está fazendo algo que não é tão gratificante. Segundo lugar, atividade é recompensadora em si mesma, né? Ou seja, esse sentimento do estado de fluxo é por si só a própria recompensa. Nesse sentido, não se trata de uma atividade interessada, né? Como o Skinner definia praticamente todo o escopo da esfera humana e dos mamíferos, dos ratos, enfim, né? Ou seja, para justificar filosoficamente o condicionamento, recompensa, punição, tudo tem que ser interessado, tem que ser, vamos dizer, tem que ter algum propósito, alguma finalidade, né, que você queira alcançar. Ou seja, você faz determinada coisa porque você vai ganhar dinheiro, por exemplo, né? Não era o caso dos artistas. Eles estavam lá porque eles queriam estar lá, eles estavam lá porque eles gostavam do que eles estavam fazendo, né? Eram atividades nesse sentido desinteressadas, né? Não tinha nada no meio, não tinha nenhum... Eles não eram atividades extrínsecas a si mesmas, elas eram intrínsecas, eram imanentes a si mesmas. Em terceiro lugar, o sentimento de transe, ele se caracteriza por um desaparecimento do ego. O ego é muito ligado à noção de espaço, tempo, aqui, agora, identidade, tudo isso desaparece e isso provoca, isso é extremamente realizador. Então, tudo que tem a ver com quem eu sou, como eu vou me mostrar, são pensamentos, são posturas que a princípio parecem muito importantes para o sujeito, mas que no fim das contas são praticamente punitivas, são angustiantes, são produtoras de ansiedade constante, né? Ou seja, o que era o transe artístico, né? Na definição do Mihaly? Uma atividade definida, importante para você, desafiadora, mas não impossível, né? Bom, por que eu estou contando toda essa história? Em primeiro lugar, porque muito do que o Mihaly vai descrever fala do momento mais feliz da atividade artística, né? Que precisa ser um fim em si mesma, né? Porque a gente não pode garantir o futuro, a gente não pode garantir que o livro que a gente está escrevendo vá conquistar milhões de leitores, a gente não pode garantir, por mais que digam o contrário, hein? Porque é por aí, nas redes tem um monte de gente falando, não, para você fazer tal coisa, para você ter sucesso absoluto, faça ABC, não é? Ou seja, mas não existe garantia. Você pode escrever o melhor livro do mundo e esse livro não ser necessariamente um sucesso de vendas, né? Por conta de contingências, porque tem um outro livro ali que está fazendo sucesso, porque o seu autor é seu autor, vamos dizer que meio que responde, está dizendo o que todo mundo está dizendo e as pessoas se sentem identificadas, enfim. Ou seja, você não tem muito controle sobre o que vai acontecer com o seu livro. Então, o teu livro, ele precisa ser gratificante em si mesmo. O ato de escrever, ele precisa se bastar, não é? Isso eu digo para os participantes das minhas oficinas, para os meus alunos o tempo todo, não é? Diante daquela velha pergunta, como que eu faço para encontrar uma editora? Que tipo de e-mail que eu tenho que mandar para a editora? Né? E é como se, usando uma metáfora que não é minha, é como se a gente estivesse usando aí uma chave de plástico para entrar numa porta de verdade. Não adianta, essa chave de plástico, essa pergunta da editora, do agente literário, é como essa chave de plástico, não vai abrir essa porta, né? O que abre a porta é a satisfação que a gente encontra, é o desaparecimento do ego, essa perda da noção de tempo, né? Essa realização fazendo algo desafiador,
e assim por diante. E por ser desafiador, é difícil, é uma ambivalência que a gente sente, né? E aí quando o ego reaparece, que começa a questionar, mas por que você está fazendo isso? Isso não vai te dar nada. Afinal de contas, o que você vai encontrar lá na frente, né? O ego, ele tá sempre, ele é pragmático, ele está sempre questionando a finalidade última daquilo que você está fazendo, né? Pois é. Então, nesse caso específico, pode ser que para construir uma empresa você precise desse pensamento. Pode ser que para elaborar um projeto científico dentro de uma universidade com financiamento, isso e aquilo, você precise enumerar todas as consequências possíveis ali do teu projeto. Mas na atividade artística, o fazer, ele tem que se bastar, né? Gente, eu comecei falando sobre o apagamento, né, do meu aplicativo, né? O que acontece? Hoje em dia, tanto a pesquisa do Mihaly quanto a pesquisa do Skinner, eles foram desenvolvidos, eles foram extrapolados. É claro que esses dois não quiseram, vamos dizer, construir com isso máquinas de manipulação das pessoas. Mas vamos dizer que tanto a ideologia do comportamentalismo quanto a ideologia da psicologia positiva, eles atingiram, vamos dizer, eles foram manipulados de tal modo, né, para fins pouco edificantes, né? Toda a teoria do Skinner foi apropriada, né, pelo MIT, pelo Vale do Silício, por essas big techs. Então, tudo aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais, né, o sujeito que dança para ter um like, para ter seguidores, para poder aí vender os seus produtos e tal, tudo isso se baseia nos estudos de Skinner. Se baseiam num sujeito que procura gratificação, procura resultados imediatos. Ou seja, aquele sujeito que o Skinner descreveu existe. Ele está dentro de nós, né? Aquele sujeito que o Mihaly descreveu, esse artista, também existe, está dentro de nós. Mas a depender de onde você se coloca, você vai alimentar uma criatura ou outra criatura. Olha que interessante, né? Hoje a gente vive num mundo dominado pelos condicionamentos de Skinner. Somos com o aplicativo nas mãos, com o celular nas mãos, somos como esses pássaros numa gaiola, esses ratinhos dentro de uma jaula, obrigados a fazer ou uma dancinha para ganhar uma recompensa, ou um movimento de dedo para receber uma dose pequenininha de endorfina, né? A gente está sendo condicionado, isso eu já disse muitas vezes, mas é importante que se diga, porque isso, vamos dizer que ele está no sentido oposto da atividade artística, literária, assim por diante, né? A gente está sendo condicionado por atenções de curta duração, pelo fôlego curto, é como se estivessem pagando para a gente mudar de assunto a cada 10 segundos. Esse pagamento é uma endorfina, é uma gratificação, né? Isso é o oposto do desaparecimento do mundo quando a gente se concentra, né? O narcisismo que as redes estimulam é uma corrupção da atenção. A atenção, ela está sempre voltada para o próprio ego. E mesmo quando a gente está olhando a vida dos outros, a gente está pensando em si mesmo, a gente está se comparando, né? E aí o que acontece? Tem uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, Gloria Mark, que ela diz, olha, a desatenção ela se torna um vício, né? Se você passa o tempo demais sendo interrompido na sua vida cotidiana por notificações, por essas sinalizações, você vai começar a interromper a si mesmo quando você se liberta das distrações cotidianas, né? Se você passa tempo demais olhando para as coisas e pensando como que eu posso transformar isso aqui num tweet, né? Você condicionou um hábito, né? E você abandona esse hábito, ele não te abandona. Se cria aí um vácuo que é preciso preencher. Como que você preenche o vácuo quando você se retira das redes sociais? Você preenche com atividades hipnóticas de fluxo extremamente realizadoras, desafiadoras e significativas, né? Não basta retirar uma coisa, você precisa colocar outra coisa
no lugar. Essa reflexão me lembra muito uma outra história com a qual não vou terminar, mas eu vou entrar numa última sessão dessa conversa de hoje, que é a seguinte: recentemente, foi, sei lá, começo do ano, meados do ano, acho que foi em maio, julho, não importa, mas eu reencontrei um grande amigo, Tárcio de Mello, poeta, inclusive já foi convidado a, a conversar comigo aqui conosco, não é mais que uma vez, e ele me contou uma coisa que era nova para ele, que ele tinha parado de beber, né? Parado de tomar cerveja. Tarso, Reinaldo Damasio, né? São grandes poetas, pensadores da cultura, e a gente teve durante muito tempo na nossa, digamos, juventude, esse hábito de sair para conversar, e aí esses encontros eram sempre as mesas de bar, não é? Com cerveja, muita cerveja, conversa, cerveja, assim por diante. Faz um tempo que eu reduzi drasticamente a cerveja, e acho que mais por uma questão de que meu corpo já não estava mais dando conta, né? E, e o Tarso estava me notificando, assim, estava me avisando que ele tinha feito isso radicalmente, tinha parado de beber. E nesse mesmo encontro que a gente teve, ele me entregou um envelope de poesia, né, com os cartões muito bem elaborados, muito bonitos, né, que eram assim, poemas, ensinamentos dele da prática do judô. Ele faz judô já faz algum tempo, e hoje ele está mergulhado no judô. Para ele é uma atividade de fluxo, né, além da poesia. 5 vezes por semana ele vai no judô. E é muito mais prazeroso fazer judô quando você não bebeu na véspera, né? Aliás, tudo fica mais prazeroso depois de um certo tempo quando você não bebeu na véspera. Tem dois poemas desse livro dele que eu gostaria de ler para vocês, para você. O primeiro se chama Catá e diz assim: imaginar o caminho, dar a cada dia um passo real. Olha que bonito isso. Imaginar um caminho e dar a cada dia um passo real. Tem um outro poema que diz assim: quanto mais o corpo faz o mesmo, mais se faz no mesmo corpo um outro. O poema se chama Outro e diz assim: quanto mais o corpo faz o mesmo, mais se faz no mesmo corpo um outro. Para mim, essa é uma tradução muito bonita da atividade, né, da escrita, de uma atividade como essa, desafiadora, significativa, específica e una, né? E eu acho que as condições que a gente cria para ser o sujeito do Skinner ou para ser o sujeito do Mihaly estão de alguma maneira nas nossas mãos, né? Não estão só nas nossas mãos. Eu acho que tem aí também um esforço político a ser feito, porque são muito insidiosas essas máquinas, né? Esses aplicativos, esses caça-níqueis a que a gente chama de redes sociais, né? Isso nos leva para uma outra causa que condiciona, que estimula esse sujeito que a gente não quer alimentar e estimular, que é esse sujeito que eu chamei de míope, que eu chamei de inapto e pouco criativo, e que é um aumento gradual da exaustão física e mental que a gente tem vivido, né? E que se traduz, né, para pensar em atos reais, em comportamentos reais, numa perda da capacidade de dormir, né? A gente vive num ambiente em que a luz está em toda parte hoje em dia, com raras exceções. Se você mora no campo, isso é outra coisa. Mas luz em toda parte, tela em toda parte, e tudo que atrapalha, vamos dizer, esse ciclo que sempre foi respeitado, hein? Ou seja, não apenas há 10 anos a gente tem um celularzinho que fica apitando, como a gente tá 10 vezes mais sujeito a luzes artificiais durante a noite
do que há 50 anos atrás. Estamos 10 vezes mais rodeados de luzes artificiais do que há 50 anos atrás. E a luz, por que você está falando de tanto de luz, Thiago? Porque a luz perturba o sono, né? A luz, ela perturba o sono. E sem sono, quando a gente perde o sono, a primeira coisa que se vai é a capacidade de se concentrar, né? Leva 10 vezes mais tempo para responder alguma coisa. A memória do sujeito privado de sono se deteriora em 30%. Tem pesquisas que mostram que apenas 15% de nós despertamos descansados, né? Tem uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, que diz que 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, dentre elas a insônia, mas não apenas a insônia. Ou seja, 3/4 do Brasil estão privados de sono. A gente está virando zumbi. Existe um estado que não é nem desperto nem de sono. Normalmente a gente fala, é sono ou vigília, mas não existe. Existe um estado do sujeito que dorme mal, que é o sujeito em que ele tem ausências, né? Ele fica dando ele não percebe que ele está dormindo. Ele está dormindo de olho aberto, né? E isso está ocorrendo, inclusive, na infância, né? Os adultos, eles, quando ficam com sono, eles ficam sonolentos. Aí eles tomam um café, o que, de alguma forma, inibe um hormônio lá, que é o que provoca a sensação de cansaço. O cansaço continua, mas você está lá tomando café, essa sensação de cansaço não está presente. Os adultos, eles ficam sonolentos. As crianças, com sono, elas ficam hiperativas, né? Buscar o foco, hoje em dia, está na contracorrente de uma normalização do cansaço. Ou seja, cada vez mais o que a gente vê por aí é o pessoal normalizando o cansaço. Thiago, mas eu tô de boa, eu não passo noites em claro. Não importa, não é disso que a gente está falando. Perder 2 horas de sono já é extremamente prejudicial. Vou dar um exemplo específico, ganho de peso. Se você não está dormindo bem, o teu corpo entende aquilo como um estado de emergência. Puxa, o sujeito não está dormindo bem, né? Então eu vou ativar a zona do sistema nervoso simpático, que é a sua pressão arterial, a sua pressão sanguínea aumenta, você se torna fica mais ansioso, você fica mais sedento por açúcar, fast food, ou seja, por tudo isso que são retenções rápidas, né, de reservas, né? Durante o sono, a mente está identificando conexões, associações e padrões dos fenômenos do dia. Isso, desnecessário dizer, é uma das chaves para a criatividade, né? E é uma codificação para a memória de longa duração. E tem outra coisa que pouca gente sabe, é que o sono ele é uma espécie de detox cerebral, né? A gente vai acumulando resíduos metabólicos durante o dia e durante a noite uma substância chamada líquido cefalorraquidiano promove uma limpeza geral, é quase um Listerine, um enxaguante bucal, uma limpeza geral das toxinas que foram ali produzidas, né? É isso, né? Os nossos neurônios, eles produzem um certo tipo de cocô, né? E que o sono limpa, sabe? E a falta de sono, por isso, ela aumenta enormemente o nosso risco de desenvolver demência. E que estão aumentando não apenas os casos de autismo, decorrentes em grande parte pela nossa alimentação, né? Quanto a demência no fim da vida, decorrentes também pela privação de sono, né? O sono ele também tem uma capacidade de revisitar situações difíceis sem a invasão de hormônios de estresse, né? Porque o sono ele revisita o estresse, só que sem os hormônios que são liberados durante o dia. E aí dessa forma a gente vai ficando muito mais condicionado a situações de estresse, né? Ou seja, e o que por conseguinte melhora nosso foco, na nossa atenção, né? Aí podem perguntar, mas olha, e os remédios para dormir? É preciso que se diga que o sono ele é um processo ativo. Quando a gente está sob efeito de medicamento, e aí no caso meu e do Tarso, poeta Tarso de Mello, a gente está falando aqui de bebida, né? Várias das atividades do sono elas simplesmente não acontecem quando você toma remédio, quando você
né? Antes de beber tomou 3 cervejas, né? Ou seja, os remédios para dormir, eles perturbam a regulação hormonal complexa, muito complexa, e que os médicos estão só começando a entender, né? Que se dá durante o sono, né? E a inundação do corpo de um desses hormônios específicos pelo remédio desregula isso completamente, né? Os soníferos, que é um outro nome para isso, né? Para os remédios de sono, eles aumentam o risco de morte por diversos caminhos e de diversas maneiras. É muito curioso, porque quando você, né, se você fala com um pai, com uma mãe, eles nunca vão dizer, nossa, eu não vou dar comida, eu vou privar meu filho de comida, né? E curiosamente a gente está fazendo isso com relação ao sono, que é extremamente prejudicial. Ou seja, se a gente não priva nosso filho de comida, por que a gente faria isso com sono, né? Bom, a questão existe uma finalidade do capital, né? Do capitalismo, da economia. Quanto mais despertos a gente fica, mais aptos a consumir. Quanto mais embotados, menor o nosso juízo crítico, mais suscetível a gente está a, a consumir, a comprar sem pensar, né? Menos a gente está ali, será que eu preciso mesmo disso? Contextualizar a nossa vida, né? Para pensar se a gente precisa ou não. Para tomar uma boa decisão, a gente precisa estar com o juízo crítico descansado, né? A gente precisa estar conseguindo pensar, né? E a gente está perdendo justamente essa habilidade. E não é à toa que eu estou comentando isso, porque isso é um grande inimigo da literatura, das artes, né? Da consciência crítica, tanto para nós como autoras e autores, que precisamos estar descansados para escrever, quanto para os nossos leitores. A gente está perdendo os nossos leitores para um processo de zumbificação, né? Da população, né? Em outros episódios eu falei de como a gente tem mudado cada vez mais de assunto, né? E cada vez mais abraçado a multitarefa e assim por diante. Então hoje a gente está falando sobre a importância de dormir melhor, de fazer uma coisa de cada vez, coisas significativas, e substituir o tempo, né? O tempo de Skinner, né? O tempo dos condicionamentos operantes, pelo tempo do fluxo, do mergulho em atividades que sejam elevadas, né? Em vários sentidos. Sugestões finais, gente. Vou terminar com sugestões pontuais, assim como os versos do Tarso falam de imaginar um futuro e dar passos reais, né? Sonhar com um horizonte e dar passos reais. Vamos terminar com passos reais. Em primeiro lugar, luzes indiretas no fim do dia, ou seja, ao invés de ter aquela lâmpada branca no teto, né, ocupa a sua casa com um abajur, sabe? Luz indireta, meia luz, luz que não é projetada diretamente sobre o seu rosto, mas, ou seja, a ideia da meia luz, de ficar mais na penumbra durante a noite, além de ser, de propicia um descanso maior para nossa atenção, como vai nos preparando para o sono, né? Ao invés de Netflix, streaming e redes sociais antes de dormir, trocar por música, trocar por conversa, trocar por leitura. Nossa, Thiago, mas imagino como seria a tua vida se... É engraçado, né? Porque é assim que as pessoas faziam quando elas iam dormir. Elas não tinham redes sociais, a pessoa não tinha televisão. Elas tinham que contar umas com as outras. Música, conversa, leitura, né? Vamos voltar a normalizar isso e não normalizar a exaustão, né? Puxa, reduzir o álcool. Tiago, mas tantos poetas aí frequentavam bar, tem tanta poesia que é alimentada pelos hábitos etílicos. Eu acho que, claro, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais capacidade, a gente tem mais fôlego para estar ali no bar e tal. Depois a gente vai reduzindo, é algo inevitável, né? Mas o fato é que o sono, de fato, dá uma embotada nesse processo, né? Não recorrer a soníferos, né? Os soníferos, eles são só ruins, né? Eles não têm nada de bom ali pra gente. Eles são viciantes, eles alimentam a indústria de uma medicina, de uma farmacologia predatória, e eles são inúteis pra gente, eles nos fazem só mal, né? A cultura do álcool, pelo menos tem, vamos dizer, várias coisas em torno, né? Do hábito dionisíaco do álcool. O sonífero não tem nada, né? Ele não oferece nada, né? Deixar o celular, em quinto lugar, deixar o celular na gaveta,
na gaveta durante a maior parte do dia. Se as pessoas faziam isso nos últimos 10 mil anos da história, até há 12 anos atrás, você também pode, né? Em sexto lugar, se você se sentir encorajado pelo meu comportamento, deletar, apagar um aplicativo que você mais usa, né, de redes sociais, né? E, em último, mas não menos importante, e é uma consequência disso tudo, mergulhar nas atividades do fluxo. Uma atividade específica, significativa, desafiadora, como a leitura de obras literárias, como a escrita do seu próximo livro de contos, do seu próximo livro de poesia, do seu próximo romance. Minha querida, meu querido, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de pedir que você seguisse esse programa, o nosso Prelo, que você favoritasse o Prelo no seu tocador favorito, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Não deixa de deixar seu comentário, deixar seu elogio, deixar sua sugestão. E se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo e se inscreve no canal aqui que está no link da descrição desse episódio, que a gente manda muita coisa por lá, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau!